E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Pai Celestial, toma esse pouco de pó nas tuas mãos, fala em nossos corações através da sua palavra, Pai. Amém. Podemos assentar, meus irmãos? Me veio esse pensamento ontem ali em Santa Maria do Tauá. Satanás odeia o play de João. Irmão Brana disse que Satanás, ele odeia a revelação. E a revelação, ela está no play. Todos nós aqui fomos convertidos pelo CD, através do play. Satanás odiava a Bíblia, mandou queimar a Bíblia, mandou queimar os irmãos, matar. E chegou o tempo hoje que ele não odeia mais a Bíblia, ele odiava os livros do irmão Brana, odiava as fitas do irmão Brana. Hoje ele já não odeia mais os livros do irmão Brana. Ele já não odeia as fitas do irmão Brana. Ele já manda o povo ouvir. Os pastores já mandam ouvir. Ele odeia esse play. Hoje o povo tem até medo de falar play. Eu já recebi um áudio, um irmão dizendo: nós nem falamos play, nós dizemos liga isso aí. Satanás odeia a voz de Deus neste ministério. Satanás sempre odiou a Osmar Rodrigues Costa. Você sabe que antes ele não gostava que falasse o nome William Brana. Hoje está na internet, está por toda parte. Ele odeia este nome, porque Deus o escolheu para ser o representante do sangue de Cristo, o representante de um verdadeiro cristão. Deus o escolheu para ser o representante da sua esposa. Deus o escolheu para comer o livrinho, não em símbolo, mas real. Deus o escolheu. E Deus lhe deu um grande ministério.
Esse ministério tem chegado nos Estados Unidos, na África. Esse ministério tem chegado em todo esse país, no Brasil. É como eu falei para os irmãos numa pregação, você hoje não precisa abrir sua Bíblia para poder pregar para alguém. Manda uma pregação através do YouTube, manda uma pregação do pastor Osmar para uma pessoa, para um pastor, para um evangelista, para um pecador. A pregação dele abrange todos. Só diz assim, você pega o seu celular e pega o zap dele e manda uma pregação hoje. Se ele gostou, manda outra amanhã. Porque esse é o ministério. Nós estamos reunidos aqui nesse evento. Esse é o evento do Ministério Mundial de Osmar Brana. Esse aqui não é o evento do ministério do pastor Sebastião Mendes, do pastor João Bispo, não. Aqui não tem 3, 4 ministérios nessa plataforma. Aqui só tem um ministério. O ministério da esposa, representado através de João. Vamos ler um pouquinho aqui. A revelação de Jesus Cristo, 120. Agora, bem-aventurados, a palavra, o anúncio da bênção, no versículo 3, aos que lê ou ouve seu mistério, faz a mente carnal evitar, ou ouve seu mistério, faz a mente carnal evitar isto. Satanás trabalha no intelecto. Deus trabalha na alma. Há uma igreja intelectual. Essa igreja intelectual, ela esteve dentro da primeira e segunda etapa, ela migrou para a terceira etapa. Depois da partida do pastor Osmar, ela teve que se manifestar, porque aonde Satanás se esconde é numa igreja intelectual. Quando falamos uma igreja intelectual, porque ela não tem o batismo, o selo do Espírito Santo na sua alma. Então ele disse, não admire que a mente carnal não saiba isto, porque é Satanás nessa mente carnal. É Satanás nesse ministério intelectual. Depois da partida do pastor Osmar, os pastores, entre aspas, que diziam que estavam no seu ministério, disseram, agora Deus vai tratar através de nós. Gente, nós temos um povo que são assíduos a ouvir esta voz, a apertar esse play. Pessoas que leem a Bíblia, pessoas que leem a mensagem, que não são enganados. Mas há muita gente que leva uma vida relaxada espiritualmente. Vive uma vida relaxada espiritual. Estes são enganados. Então eles disseram, agora Deus trata conosco. Aí vem o pastor Osmar. E ele diz, Deus não trata com grupo. Deus trata com o indivíduo. É uma só pessoa. Agora, Satanás, meus irmãos, tem que ser desmascarado nessa noite. Satanás tem que ser desmascarado através do ministério mundial de Osmar Rodrigues Costa. Ele tem que ser desmascarado. Porque apareceu tanta gente dizendo que tem uma mensagem. Eu não tenho. Pastor Mendes não tem, irmão Odaí não tem, irmão Aldo não tem. Nem o pastor Osmar tinha. A mensagem era de Cristo, Brana. Ele só comeu. E Deus usou aquele ministério. E nós somos parte deste corpo. Nós somos parte
deste ministério. Então ele disse: Satanás está nessa mente carnal, e Satanás é desmascarado, e Satanás não quer ser desmascarado. Olha, depois da partida, fica porque o pessoal não levantaram vigílias da madrugada quando o pastor Osmar estava vivo. Hein? Porque a coisa estava tão camuflada. Depois da partida do pastor Osmar, o pessoal começaram a ficar espiritual, orar na madrugada. Mas você tem que ser desmascarado, Satanás. Jesus desmascarou Satanás no seu dia. Escondorades, entre no teu quarto, ore ao teu pai que vem em secreto. Pegaram em pedra para atirar nele. Quiseram jogar ele de cima de um monte e matar de uma vez. Ele range os dentes, fica brabo conosco, porque ele está sendo desmascarado. Essa mensagem desmascara ele. É tempo de dar nome aos bois. 121. Você nota quão horrível é para Satanás quando ele acha que vai ser desmascarado? Observe nos cultos. Observe a ação das pessoas. Atente na reunião, pouco antes que Satanás vai ser desmascarado sobre uma certa pessoa, veja a face delas mudando. Eu falei domingo, a irmã vai para a igreja com o neném no colo, o marido fica em casa porque ele saiu do nosso ministério. Não, você não saiu do nosso ministério, você saiu do ministério de Osmar Rodrigues Costa, o Ministério Mundial. Você foi desmascarado, Satanás. E tem outro que a mulher vem no culto, ele fica lá fora, até terminar o culto para levar a mulher em casa. Satanás, você está sendo desmascarado. E pastor, para ter aquelas famílias na igreja, bota aquele monte de pregador no púlpito, tira eles do púlpito, você vê. Você vai pregar para banco da igreja. Nós não viemos aqui nesse evento para brincar, mas para te desmascarar, Satanás. Não adianta você esconder atrás de encontro, atrás de ministério, que o ministério da hora de João, de Osmar Brana, te desmascara. Você tentou esconder atrás de um parágrafo isolado, igual lá no deserto, citando uma parte do Salmo 91, você também citou uma parte que ele disse: não traga essa doutrina do aperto play. Foi só uma parte, porque você não ouviu todas as pregações, Satanás. E agora você está sendo desmascarado. E você ficou brabo quando você colocou 7 mensageiros e botou o pastor Osmar como 8º. E nós te desmascaramos, Satanás. Ele não é 8º, ele é 7º. João é 7º. A esposa é 7º. João é 7º selo. A esposa é 7º selo. Agora, pouco antes que Satanás vai ser desmascarado sobre uma certa pessoa, veja a face delas mudando. Já estão desligando o celular, desligando a TV, já não quer escutar mais. O que estão fazendo lá no outro lado agora? Rangendo os dentes, botando um monte de defeito em nós, quando é hora de você se arrepender. E no seu quarto pedir perdão a Deus.
Veja, elas não sabem o que pensar. De repente, o Espírito Santo desce e desmascara aquele demônio. Oh, ele odeia esse tipo de reunião. Essa é a razão porque temos tido tal batalha. Porque a palavra de Deus desmascara o diabo, está vendo? Ela diz o que ele é. Ele estava no ministério de Moisés com o nome de Coré, Datã e Abirão. E os seus nomes tinham significados bonitos. Ele estava no ministério de Jeremias, chamado Ananias. Ele estava no ministério de Jesus, chamado Judas. E assim sucessivamente. Esteve no ministério de Brana e estava no ministério de João. Um bocado deles saíram, mas outros ficaram camuflados. Porque o manufaturado fica até o fim. Aí eles começam a se manifestar. Um pastor chegou para mim e disse: pastor João Bispo, pastor Mendes está pregando contra nós. Eu disse: mas eu não estou sentindo nada. Me escute bem, eu já escutei. Mas pastor, ele está batendo contra nós. Satanás sendo desmascarado, eu nem sabia que era Satanás sendo desmascarado. Estava sendo desmascarado. Vamos mais um pouco aqui. Você vê que quando o irmão Brana diz como Satanás odeia isso, 127, porque isso o desmascara. E ele estava escondido em forma de câncer numa mulher. O irmão Brana disse que quando ele ia ser manifesto, a pessoa mudava a fisionomia. Ele estava em forma de câncer, ele estava em forma de adultério, em forma de prostituição. E ele sabia que ia ser descoberto. Hoje ele está em forma de terceira puxada. E essa mensagem, esse play, é para te desmascarar. Porque se o povo ouvir, o povo larga esses falsos pastores, falsos pregadores, falsos mestres. É somente o povo ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. O arrebatamento é fé. Se você não ouvir, você não tem arrebatamento, você não tem novo nascimento. Isso é a mensagem do nosso profeta, meus irmãos. Então ele diz: agora a mente carnal olha e diz, leitura de mente, telepatia mental. Eles não sabem, é loucura para eles. Esses espíritos estavam nos dias do irmão Brana, 129. Porém, para aqueles que sabem o que é isto, oh, que benção! Que é isto? Uma revelação. Uma revelação de quem? Do homem no púlpito? Não, de Jesus Cristo nessa última era da igreja, revelando-se como ele prometeu que faria. Nós não estamos aqui para elevar um homem, Deus já levou o homem, mas o Espírito não. Deus levou Elias, o homem, mas o Espírito, Cristo não. O Espírito está aqui. E honra damos a quem honra quem honra, diz o apóstolo São Paulo. O Espírito Deus não levou, o Espírito é Deus, o Espírito é Cristo, é a revelação. É onde vocês têm que se acordar, se despertar. Satanás está sendo desmascarado. Então ele disse, a revelação. Veja, e Satanás odeia isto. Ora, como ele odeia isto? Ele é desmascarado. Desmascara o seu plano. Satanás odeia Apocalipse e Gênesis. Gênesis e Apocalipse. Ele odeia. Por que ele odeia tanto esse play? Você não incentiva, pastor, nas suas pregações? Ou você pensa que você tem uma mensagem? Coitado deste povo que confiar
que você tem uma mensagem, você vai levar esse povo à grande tribulação, porque só tem uma mensagem que nos dá fé de rapto, é João. É a voz que está na esposa, essa voz dos 7 trovões, que trará os mortos. Sem essa voz, você está confiando na voz do seu pastor, mas o seu pastor, eu estou mandando você, como pastor, eu te guio ao alimento. Pastor guia a ovelha ao alimento. Ele não é o alimento. Agora, depois que o pastor parte, você vai pensar que Deus vai seguir através do seu ministério? Tem coragem de enganar o povo assim? Deus escolheu um homem. No meu campo, lá no Rio Grande do Sul, depois da partida do pastor, teve uma igreja que me abandonou. Eu tinha construído a igreja, eles me ligaram. Parece que todos eles tiveram uma revelação coletiva quando a revelação individual. Disseram, pastor, Deus já tem outro homem no lugar do pastor Osmar. Eu disse, Eu falei com aquele pastor, que era do nosso companheirismo, ele disse, não aceito. Mas aceitou. Você vê como é que Satanás se manifesta? Só bastou o irmão Brana partir, que eles levantaram a ressurreição isolada do irmão Brana, a doutrina da dualidade, o concílio de pastores. Só bastou o profeta morrer, só bastou o pastor Osmar fechar os olhos para levantar um bezerro de ouro, aonde, veja, no mesmo monte aonde Moisés recebeu as leis, Arão levanta um bezerro de ouro. E o pastor Osmar depois, ele prega, como levantaram em Jeffersonville, levantarão também em Franca. Não é diferente. E aí, Satanás? Pastor Joaquim pregou uma mensagem uma vez e disse, e isto, Satanás? Eu digo, e aí, Satanás? Isso aí! Você não quer ouvir a voz. Você odeia a voz que te desmascara. Você quer levar o povo ao movimento pentecostal, ao movimento de cura divina, ao movimento de vigílias. Veja que nós tínhamos povo, como Moisés tinha, que saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu daquele povo. Saíram do sistema denominacionais, mas aquele sistema nunca saíram desse povo. O pastor cruzou norte a sul, leste a oeste dessa nação, gastando a sua vida, entregando mensagem em igrejinhas pequenas, com uma pessoa só, grupos mais ou menos de 20, 30 pessoas, chuva, sol, frio lá no sul. Ele não media a distância. E nós acompanhando, também não estava entendendo. Como os discípulos, também eles não entenderam. Só ardia o coração. No caminho de Maús, os dois disseram, ardia o nosso coração quando ele nos expunha a Escritura. Mas no partir do pão, seus olhos se abriram. Deus abriu os nossos olhos. Nós vimos, descobrimos esse tesouro, essa preciosidade que está dentro desse play,
que hoje está na nuvem. É tantas mensagens, tanta coisa nessa internet, mas tem uma joia preciosa ali no meio. Só o eleito dá valor. Aleluia! Satanás odeia Apocalipse e Gênesis, e eu tenho escrito aqui, isso é exatamente verdade. Agora, porque ele detesta a revelação, porque ele é tão contra a revelação, por que ele é contra isto? Porque isto lhe descobre, porque isto lhe desmascara. Porque odeia tanto o play, Satanás? Porque o play te descobre, te desmascara. Mas leva seus filhos a ser verdadeiros homens, leva suas filhas a ser verdadeiras damas e mulheres, leva sua esposa a ser uma verdadeira dama e sujeita ao marido. Esse play! Não foi suas mensagens que consertou os nossos casamentos, os nossos ministérios? Ou você pensa, meu pastor, meu irmão, que você tem uma mensagem para consertar o casamento nessa era tão decadente? Eu digo a vocês, meus irmãos, em toda parte, valorize essa voz, valorize essa mensagem. Eu tinha que era de Esmirna. Agora note o que ele diz: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado. Esmirna 67. Os judeus estavam fazendo isso naquela época, os sacerdotes pagãos estavam fazendo isso naquela época, os governadores que tentavam insinuar-se nas boas graças do público, porque o povo gostava da arena, atiravam os cristãos aos milhares à morte, destruindo-os pelos leões e gladiadores. O que é que Satanás tinha a ver com isto? Hein? Por que acusá-los? Oh, sim, era simplesmente o ódio do diabo atrás de tudo isto. Um ministro que andou conosco, Deus me fez lembrar agora, numa noite, acho que ele apagou do pastor Osmar 3.000 pregações. Agora o término, estava na mão dele, tinha a senha do YouTube do pastor, da conta do pastor. E tinha uma mensagem que lhe comprometia, onde ele dizia, se Satanás pegasse a ele. Aquela noite, ele apagou tudo. De menos aquela mensagem, porque alguém o salvou. Mas já estava na nuvem. Olha o ódio que Satanás tinha do CD. Tinha desta voz. Como é que vocês creram aí em Londrina? Como é que vocês creram aí em Criciúma? Aí em Gravataí, como é que vocês creram? Se não fosse o jornalista Marcelo Dumite, quando trabalhava no fórum, baixou uma pregação do pastor Osmar intitulada Peso Pesado, Carga Pesada. Marcelo congregava comigo, um dia sumiu, quando ele ouviu o pastor Osmar. E quando ouve o pastor Osmar mesmo, some. Aí o irmão Marcelo está me ouvindo agora, eu faço programa na TV dele no YouTube, toda segunda-feira. Ele baixou, e ele encontrou o irmão Gilberto, que era do grupo da primeira e segunda etapa, e deu a fita, era uma fita ainda. E o irmão Gilberto escutou e disse que eu estava buscando, e já procurou o pastor Osmar, e já nasceu o Trabalho do Sul. Veja que o irmão Marcelo eu vim batizar uns 3 anos atrás. Você veja a força, como é que Deus trabalha dentro de um fórum, numa capital. Usar uma pessoa simples para baixar aquela pregação e dar para o irmão certo. Deu para o irmão Gilberto Pereira, a pessoa certa.
E dali começou. Dali alcançou até eu, que era contra, que pregava contra. Mas o dia que eu vi, me rendi. Satanás odeia esta voz, esse play. Você vê que Satanás nos chama ao povo do play. Chama nós assim. Como chamavam os irmãos naquele dia, só Jesus. Chamava nos dias de Paulo a seita dos nazarenos. Hoje, Satanás nos colocou o apelido de povo do play. Mas como enganador, e diz São Paulo, sendo verdadeiro. Como nada tendo, mas possuindo tudo. Como eles nos consideram como escória de todo o lixo do mundo, mas nós somos mais do que vencedores. Nós sabemos em quem temos crido. Nós cremos e sabemos que essa mensagem é verdadeira. Então, ele estava atrás de tudo, porque ele odeia Deus. Qualquer coisa em que Deus ponha seu coração, Satanás tenta destruir. Deus colocou seu coração, meu irmão. Pastor Mendes foi nesse play. Porque ele já tinha colocado seu coração no Ministério Mundial de Fita do irmão Brana. Você não sabe disto? Você, pastor, não sabe disto? Prega isso para o seu povo. Deus colocou seu coração no Ministério Mundial de Fita do irmão Brana. Não ia colocar no Ministério de João? Você quer mensagem? Tem mais do que uma. Saltar aqui, senão nós vamos longe. Testemunho, pregado em 28 de novembro, depois do selo, de 1963. Agora, toda a minha vida, parecia que eu queria ir para o oeste. E muitos de vocês já leram as histórias e ouviram as fitas. O Ministério de Fita é uma coisa mundial em todo lugar. O play hoje, pastor Paulo aí em Quilimane, é mundial. Porque o povo da África, eles adoram o play, eles se converteram com ele. Mas já deu uma divisãozinha na África. Porque alguns já escrevem, eu sou do ministério do pastor A, do pastor B. Você tem que colocar lá. Eu sou do Ministério Mundial de Osmar Rodrigues Costa, ou Osmar Brana. Esse você tem que colocar. Você aprendeu de quem? Desse pastor aí? Ou foi do profeta Osmar? Quem é que abriu seus olhos? Vocês aí da África. Quem abriu seus olhos? Podia citar o nome de vocês. Vocês tão cegos de não saber quem abriu seus olhos. Foi apertando o play de João. O ministério não é de um pastor aqui do Brasil, não. Vocês aí sabem. Quando vocês me procuraram, eu digo, não sou pastor de vocês. Vocês têm que ouvir o play. E está dando certo, não é, meu irmão? Você que está me ouvindo aí, está dando certo. O povo está se fortalecendo. Eu não estou atrás de me aparecer, de botar meu nome ali, não. Deus já escolheu um homem. Sua voz está gravada. É a voz de Deus, é a mesma voz de Brana. Você pensa que eu estou levantando um homem aqui? Não. É o ministério de um homem. É Deus que estava naquele homem escondido. Como Satanás também se esconderam em ministros que estavam na sua volta, e irmãos que estavam na sua volta. Satanás se escondeu ali. E agora, Satanás, você está sendo descoberto, desmascarado. Só de você levantar contra esse play, não ensinar seu povo a ouvir esse play, você está sendo desmascarado. Não adianta você colocar a página aí e você posta a mensagem do irmão do pastor Osmar. Não, você tem que pregar para o seu povo.
Ou você acha que você tem uma pregação que vai dar fé de rápido para eles? Você está os enganando. O ministério de fitas é uma coisa mundial em todo lugar. Eu acho que é uma maneira que Deus tem de espalhar a mensagem entre as terras ímpias, onde ela tem que ser traduzida. E na Alemanha e assim por diante, eles têm fita que levam para suas congregações de centenas e centenas de pessoas e colocam pequenas coisas em seus ouvidos. Aquele fonezinho que o pastor Mendes está com ele aqui, já tinha naquele tempo. Eles colocavam para ouvir a fita. Na fábrica, você que trabalha em fábrica de calçado, fábrica de automóvel, trabalha em consultório, trabalha em hospital, leva um fonezinho, compra, não é caro, liga no Bluetooth, e durante todo o seu período da manhã, é como eu viajo, eu venho de lá para cá, 3 horas de viagem de Campinas até Belém, 3 pregações do pastor Osmar, dá para até dormir, sabia? Vê que o pastor Osmar disse que as pessoas dormiam ouvindo ele. É o melhor remédio, o melhor calmante. Está no serviço, roçando na roça, bota um fonezinho de ouvido. O Mombrana disse que ele fazia com as fitas dele. Eu tenho outra mensagem aqui sobre o Ministério Mundial e também Deselar de Deus 227, que o irmão Brana disse que tudo tem um duplo significado. Cumpriu com o irmão Brana a primeira e segunda etapa, cumpre na terceira puxada. Que Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus.